Deus é tremendo. Deus tem coisas tremendas. Você crê nisso? A semana passada, irmãos, nós começámos a falar sobre algo bastante importante, que é quem nós somos em Cristo, a nossa identidade. E nós podemos ver que nós somos filhos de Deus, que nós temos que saber qual é o nosso propósito, que nós precisamos saber quais são as nossas obrigações aqui na Terra e quais são os nossos direitos. Todo o cidadão, ele tem direitos, tem obrigações e ele precisa saber quem ele é. Quem você é? Responda aí, quem você é? Eu sou um filho de Deus. E você? Você é um filho de Deus? Um filho, uma filha? Então você precisa de reidentificar os seus direitos. Mas você precisa também participar no reino. Nós cantamos aqui, o teu reino. E muitas vezes, irmãos, nós queremos fazer parte do reino, mas nós não contribuímos com o reino. E contribuir com o reino, irmãos, é que o reino seja acrescentado. Uma das coisas que mais hoje tem impactado o mundo é que vidas têm sido acrescentadas ao céu. No reino de Deus têm sido acrescentado almas. E isso é um privilégio para nós, como cristãos, vermos os nossos irmãos em Cristo aumentarem. O tema da nossa palavra hoje é temor a Deus. É algo que hoje a igreja, no geral, tem perdido. Temor a Deus. Existem muitas igrejas ou muitos cristãos que eles vivem com medo de Deus. E existe uma diferença muito grande entre alguém que vive debaixo do medo ou debaixo do temor. O medo não vem de Deus, mas o temor, sim. Quando nós aprendemos a ser tementes a Deus, a nossa vida ela é diferente. Mas quando nós vivemos debaixo do jugo do medo, quando nós vivemos debaixo do jugo da insegurança, quando nós vivemos debaixo do jugo daquilo que nos oprime, nós não conseguimos viver o melhor que Deus tem para nós neste mundo. Então hoje eu quero falar sobre isso, o temor do Senhor. E, para começar, ter temor a Deus é respeitar o poder e a santidade de Deus. Da mesma forma que nós precisamos saber quem nós somos, nós precisamos saber quem é o nosso Pai. Quando nós não sabemos quem é o nosso Pai, nós perdemos uma parte da nossa identidade. Quando nós sabemos quem é o nosso Pai, a nossa paternidade, a nossa maternidade, maternidade vem de mãe. Nós sabemos exatamente as nossas origens. Então, se nós sabemos quem é o nosso Pai, nós vamos ter uma identidade com o nosso Pai Celeste. E nós vamos perceber exatamente quem Ele é, da forma como Ele funciona, quais são as suas características, quais são os seus atributos. E isso é extremamente interessante, porque todo filho ele é parecido com o pai em alguns aspectos. Alguns são fisicamente, outros na forma de falar, outros na forma de agir. É impressionante. Quanto mais tempo nós passamos com o nosso Pai, mais nós nos tornamos parecidos com Ele. E Deus Pai, Ele quer que a gente gaste tempo na sua presença. Quer que a gente o conheça melhor. Quer que a gente saiba exatamente como Ele é, quais são os seus atributos, quais são as suas qualidades. Amém? Depois, quem teme a Deus quer obedecê-lo. Quem teme a Deus quer obedecer. Quem teme a Deus também quer agradá-lo. Quem teme a Deus quer agradá-lo. Outro ponto, quem teme a Deus quer amá-lo. Todos nós aqui, que já fomos apaixonados um dia e aqueles que estão apaixonados, têm sempre a vontade de fazer o melhor para a pessoa amada. Ela pretende agradá-lo, ela pretende servi-lo. E como filhos, nós devemos amar e dar o nosso melhor para Deus Pai também. Amém? O temer de Deus nos ajuda a viver de uma forma correta, de uma forma santa. E reparem que quando nós somos tementes a Deus, quando nós somos tementes à palavra de Deus, quando nós somos tementes àquilo que Deus nos ensina, porque Deus é amor. Amém, irmãos? Vocês concordam comigo que Deus é amor? Muitas vezes o homem, ele faz determinadas coisas que
desagradam a Deus. E Deus, muitas vezes, pune o homem por aquilo que ele faz. Uma coisa que nós podemos ver é que Deus é justo. Ele nunca vai contra a sua palavra. Tudo aquilo que Deus diz que vai fazer ou já fez, Ele vai cumprir na sua palavra. Deus é um Deus justo. E a palavra de Deus diz que todo o pecado tem uma consequência. Todo o pecado tem uma consequência. Mas nós, muitas vezes, como cristãos, nós nos esquecemos disso. Nos esquecemos que o nosso pecado, a nossa falta de fé, a nossa falta de fidelidade, a nossa falta, muitas vezes, de misericórdia e amor com o próximo, tem uma consequência. Deus é amor, é. Por isso Ele entregou o seu Filho na cruz por cada um de nós. Mas Ele também é justo. E nós, como filhos, nós precisamos de entender isso. Quando nós, como pais, os nossos filhos, eles cometem alguma falha, nós vamos lá e disciplinamos. A maioria das vezes eles não gostam. É verdade ou não? Você já viu algum filho gostar de ser castigado? Você já viu algum filho gostar de apanhar uma palmada? Eu não creio que todos eles, ninguém gosta. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus repreende os seus filhos porque os ama. Amém? Ana, podes desligar este barulho de fundo? Teclado? Amém. O salmista diz no Salmo 111, 10 o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso, e Ele será louvado para sempre. O temor do Senhor é sabedoria. Você quer ter sabedoria? Então você precisa ter temor a Deus. Você quer ter bom senso? Você quer ser alguém com sucesso? Então você precisa ter temor. Temor, como eu disse inicialmente, não é medo. Não é medo de um Deus que está lá no trono, não é? Um Deus que tem um chicote e simplesmente Ele quer reprimir os seus filhos. Não é isso. Deus nos ama. E por isso Ele nos repreende e muitas vezes nos castiga. Mas é porque Ele quer que nós aprendamos a ser diferentes. Amém? E diz mais, Ele será louvado para sempre. Deus será louvado eternamente. Mesmo que a gente não faça a nossa parte, Deus está sendo louvado pela vida toda. Amém? Quando nós deixamos de ter temor a Deus, nós entramos em caminhos que nos levam muitas vezes à perdição e à morte. Quantos cristãos nós temos visto que se converteram a Cristo, apaixonados? Quantos cristãos nós temos visto que de repente, do nada, sem qualquer justificação, se afastam dos caminhos de Deus? E muitas vezes nós não sabemos porquê, nós não entendemos o porquê. Mas na verdade, são cristãos que muitas vezes eles perderam o temor ao Senhor. Eles perderam a vontade de ser obedientes. Eles perderam a vontade de estar na presença do Pai. E algo que nós precisamos entender, quando nós nos afastamos de Deus, isso vai nos enfraquecendo, a nossa fé vai ficando cada vez mais fraca. É a mesma coisa quando nós deixamos de nos alimentar. Quando nós nos deixamos alimentar, quando nós deixamos de ingerir alimento, o nosso corpo fica fraco. Eu me lembro, no último jejum que nós fizemos, que um dos jovens, ele fez jejum, e ele fez 2 ou 3 dias direto, e ele estava na escola, e ele simplesmente, se ele não apagou, praticamente apagou, porque ele ficou demasiado fraco. Muitas vezes, irmãos, a nossa fé ela fica fraca, porque simplesmente nós perdemos o temor ao Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós somos como um condutor que simplesmente ela entra em contramão. Nós somos muitas vezes como um condutor que não observa as regras de trânsito. E quando um condutor ele não observa as regras de trânsito e simplesmente ele resolve andar à velocidade que quer, da forma como quer, ele muitas vezes ele corre o risco de se machucar, morrer e, pior ainda, provocar danos na vida das outras pessoas.
A falta de temor a Deus nos leva por caminhos perigosos. Quantas vezes, quantas vidas nós já vimos que se afastaram da presença de Deus? Quantas? E aquilo que Deus nos está a dizer é assim: anda no meu caminho. Segue a minha orientação. Porque hoje, irmãos, é muito fácil nós sairmos da presença de Deus. Muito fácil. É muito fácil nós perdermos o temor. É muito fácil, irmãos, nós nos esquecermos de onde nós viemos. É muito fácil, muitas vezes, nos esquecermos de quem nós éramos, naqueles que nós fomos transformados. E é muito fácil a gente esquecer que nós estamos aqui só de passagem neste mundo. E que Deus nos quer levar para a pátria do céu. Você quer ir para o céu? Você quer ir para o céu? Essa é a nossa pátria. Essa é a nossa identidade. Vejamos um exemplo de alguém que era temente a Deus. Eu escolhi 2 exemplos. Um que é de alguém que era bastante temente a Deus, em que o próprio Deus reconhece características que Ele próprio dizia que eram importantes na vida dessa pessoa. E um segundo exemplo de alguém que não era temente a Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra em Jó, capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao versículo 8. Amém, irmãos? Vocês estão aqui comigo? Vocês hoje estão muito sossegados. E diz assim no versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam as suas 3 irmãs para comemorarem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e de andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Amém? Se nós continuarmos a ler a história, nós vamos ver que Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. E ele perdeu praticamente tudo, menos a sua vida. A sua saúde foi tocada, os seus bens foram perdidos, família foi perdida, mas Deus é fiel. E porque Jó não murmurou, porque Jó não perdeu o temor a Deus, ele foi restituído muito mais do que ele tinha. Tudo aquilo que ele perdeu foi restituído. Amém? Mas esse não é o foco que eu quero hoje na mensagem. Eu quero falar sobre quem era Jó. Quem era a pessoa de Jó. E nós podemos ver algumas coisas aqui. Primeiro, Jó era um homem que era íntegro e justo. Aqui fala do caráter de Jó. Nós, como cristãos, nós precisamos ter um caráter íntegro e justo. Íntegro fala que nós precisamos trabalhar diariamente para que o nosso caráter seja mais parecido com o de nosso Deus Pai. Muitos homens na terra têm um bom caráter. Eles são íntegros, no entanto, eles não são salvos. Tem muito homem hoje na face da terra que ele é bom, mas não tem o caráter de Cristo, não tem o caráter de Deus Pai. E aquilo que nós precisamos trabalhar é que todos os dias nós possamos ser mais parecidos com o nosso Deus. Esse é o nosso objetivo. E Jó, ele fazia isso diariamente. Ele diz que ele era homem íntegro
e justo. Justo, irmão, é algo hoje em dia que muitos homens, principalmente alguns cristãos, perderam. Muitos cristãos mesmos, eles tiram vantagem da necessidade do outro. E nós, como cristãos, irmãos, nós não podemos permitir isso. Eu já assisti casos de pessoas que estavam muito aflitas e chegaram-se ao pé de outros cristãos e disseram: olha, eu preciso de vender algo, porque eu preciso pagar uma dívida, porque eu preciso levar o meu filho no médico, não é? E essa pessoa, ela diz: olha, assim, este bem ele custou 1.000 euros, mas se tu me deres um pouco menos, eu posso fazer negócio contigo. E muitas vezes essas pessoas, porque essa pessoa realmente está desesperada, ela sabe que aquele bem ele custa 1.000 euros, mas ele chega lá e diz: eu te dou 100, porque ele está a aproveitar da necessidade da outra pessoa. Nós, como cristãos, irmãos, nós precisamos ser justos. Nós não devemos nos aproveitar da necessidade, seja do ímpio, seja do nosso irmão, seja alguém da nossa própria família de sangue. Nós não podemos tirar vantagem da necessidade do outro. Nós precisamos ser justos. E Jó era um homem que era íntegro e era um homem que era justo. Segundo ponto, Jó também era um homem que temia a Deus. Era alguém que buscava honrar a Deus com as suas atitudes. Como eu disse no início, nós precisamos honrar a Deus com a nossa atitude, com a nossa palavra. Muitas vezes nós até honramos com a nossa atitude, mas muitas vezes nós nos esquecemos de honrar com a palavra. Honrar com a palavra fala de verdade. Muitas vezes a gente diz meias verdades, muitas vezes a gente diz até mentira. E a palavra de Deus diz que os mentirosos, irmãos, não entrarão no reino dos céus. Faz parte daquela categoria que Deus é claro a dizer: estes não entrarão no reino dos céus. E nós, como cristãos, irmãos, nós precisamos nos analisar e saber dizer assim: ok, aonde eu preciso melhorar? Aonde eu preciso me arrepender? Jó, ele sabia que ele precisava de temer a Deus. Ele buscava honrar a Deus com tudo, principalmente nas suas atitudes e no seu falar. Outro aspecto que nós podemos ver aqui é que Jó reconhecia a sua qualidade de homem falho. Ele dizia que evitava fazer o mal. Ele sabia que muitas vezes ele fazia o mal, mas diariamente ele lutava contra si mesmo, ele lutava contra a sua vontade, ele lutava contra a sua carne, a fim de evitar fazer o mal. Porque ele sabia que quando ele fazia isso, ele desagradava a Deus. E isso é algo que tem que pesar na nossa vida. Saber que quando eu faço algo que desagrada a Deus, Deus fica triste. Quando eu faço algo que desagrada a Deus, Deus se entristece comigo e com a minha atitude. Jó era alguém que temia a Deus e que queria agradar a Deus constantemente. Podemos ver também que Jó tinha uma família, filhos e filhas. Hoje, não existe jamais famílias tão grandes como existia naquelas épocas. Hoje, ter 4, 5, 6 filhos não é uma coisa normal. Hoje a maioria dos casais opta por 1, 2 filhos, né? 3 já é algo assim extraordinário. Mas naquela época era normal haver família, filhos. E uma coisa que nós podemos ver nesta passagem de Jó é que Jó se preocupava com a sua família. Ele se preocupava com aquilo que os seus filhos e filhas faziam. Porque ele sabia que a atitude deles poderia levá-los para perto ou para longe de Deus. E nós, como pais, nós temos a obrigação de nós olharmos e vermos o que é que os nossos filhos estão a fazer, se está certo, se está errado, não segundo o padrão do mundo, não segundo aquilo que eu acho, mas segundo aquilo que a Bíblia nos ensina. É da nossa responsabilidade como pais, nós educarmos, disciplinarmos e colocarmos os nossos filhos no nosso caminho. Nós lemos ali que Jó, ele simplesmente, quando eles acabavam aquele período de festas
ele fazia com que os seus filhos se purificassem. Havia um cuidado da parte de Jó, não só com ele, mas também com a sua família. Jó era alguém que era muito rico. E muitas vezes nós pensamos que os ricos, eles não conseguem ser puros. E Jó, ele era muito rico. A palavra de Deus diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Irmãos, ele devia ser um mega magnata. Eu não sei hoje qual é o homem mais rico do mundo. Eles estão sempre a mudar, não é? Mas ele devia estar no top 10 ou pelo menos no top 5 naquela época. Mas mesmo assim, ele era um homem íntegro, justo e temente a Deus. Então não é pelas riquezas, irmãos. Muitas vezes nós vemos a riqueza, a prosperidade nos afastar de Deus. Mas Jó, ele não permitiu que as riquezas o afastassem da presença de Deus. Jó não permitiu que aquilo que ele tinha tomasse o lugar do seu Deus. Tudo o que nós temos, irmãos, nos foi dado, foi-nos concedido por Deus. Não permita que nada daquilo que você tem, seja muito, seja pouco, não permita que nada disso tome lugar do seu Deus. Não permita. A Bíblia nos ensina, irmãos, que nós devemos buscar a Deus primeiro, acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas, irmãos. E eu vejo muitas vezes pessoas deixarem de estar na presença de Deus, deixarem de estar na igreja, deixarem de simplesmente estar com os seus irmãos por causa, às vezes, de meia dúzia de euros. Irmãos, não troque estar na presença de Deus por nada deste mundo. Porque quando nós nos colocamos na posição de estar a dar prioridade a Deus, irmãos, não tenha dúvidas, Deus te vai honrar. Deus vai colocar muito mais daquilo que você precisa ou imagina na sua vida. A palavra de Deus diz que Deus é o Deus de todo o ouro, de toda a prata, de toda a riqueza. É Ele que vai colocar aquilo que você precisa na sua mão. Você crê nisso? Você crê nisso? Jó se preocupava com a sua conduta e com a da sua família. O que nós temos feito, nós temos sido como Jó, nós temos sido tementes, justos. Uma das coisas que eu gostaria que vocês hoje, quando vocês fossem para casa, pensassem será que eu sou ser temente a Deus? Ou será que eu sou ser somente um religioso que vem no sábado, no domingo, abre a minha Bíblia? Porque existe uma grande diferença, irmãos, entre ser alguém que é apaixonado, entre alguém que não consegue viver sem estar na presença de Deus, alguém que simplesmente é um religioso e que não faz diferença na sua vida. O último ponto, o próprio Deus reconhecia que Jó era diferenciado. Oh, irmãos, o próprio Deus reconheceu que havia diferenças na vida de Jó que ele não encontrava mais na vida de ninguém. Eu não sei se você gostaria de passar por este teste, mas eu gostaria de estar a esse nível. E o próprio Deus, o meu Pai, ele dizer que eu seria diferente dos restantes. Disse então o Senhor a Satanás, versículo 8, reparou em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Estas foram as palavras de Deus para Satanás.
Deus Pai, aquele que cuida de nós, aquele que nos protege, e Satanás, aquele que veio para matar, roubar e destruir. Sabe o que é que Deus estava a dizer? Olha, este aqui nunca me vai virar as costas. Este aqui nunca vai parar de me amar. Este aqui nunca vai parar de me adorar. Ele era íntegro, não havia ninguém na terra como ele, irrepreensível. Irmãos, irrepreensível. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês acham que Jó nunca pecava? No entanto, Deus o achava ele como irrepreensível. Sabem porquê? Porque ele mesmo pecando, ele reconhecia que ele era um pecador e que ele precisava de Deus na sua vida. Sabe qual é o grande problema hoje de muitos cristãos? É que são soberbos. Não reconhecem que erram. Não reconhecem que precisam de Deus, do perdão de Deus. Arrependimento. Jó era um homem irrepreensível. Íntegro. Homem que teme a Deus e que evita o mal. Diariamente ele lutava contra a carne. E diariamente ele lutava contra a vontade de pecar. Mas vejamos outro exemplo agora de alguém que não era temente a Deus. Alguém que simplesmente era um cristão. Alguém que provavelmente estava numa igreja. Alguém que era um cristão assíduo. Não sei qual era o dia da semana que eles iam ao culto lá. Se era todos os dias, se era dia sim, dia não. Se era no domingo. Mas era alguém que pertencia à classe dos cristãos. Era alguém que fazia parte da igreja. Se você puder, dê um pulo lá para Atos 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Amém, irmãos? Atos 5. E diz assim: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou ao pé dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. Versículo 7. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés de que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Amém? Bom, para você entender um pouquinho mais, a igreja de Atos ele tinha iniciado e nós podemos ver que todos aqueles que se iam convertendo a Cristo, que se iam convertendo ao Evangelho, eles iam vendendo as suas propriedades, iam vendendo os seus bens e eles simplesmente davam aquilo que eles tinham para que todos aqueles que tivessem necessidade passassem a não ter. Então havia um partilhar, um desejo de todo o povo que se convertia a Cristo de satisfazer a necessidade dos outros. E no final do capítulo 4 nós vemos Barnabé que vendeu uma propriedade. Não, Barnabé, vendeu, eu estou a falar capítulo 4.
No capítulo 4, Barnabé vendeu uma propriedade. E ele pegou e ele entregou aos pés dos apóstolos todo o dinheiro que rendeu essa propriedade. Mas quando, no capítulo 5, quando nós começamos a ler, Ananias e Safira, eles viram provavelmente o exemplo de Barnabé e eles foram lá e também venderam a sua propriedade. Só que houve uma grande diferença entre Barnabé, Ananias e Safira. É que enquanto Barnabé ele entregou tudo aquilo que ele tinha, todo o lucro que tinha sido gerado, Safira e Ananias, eles simplesmente os reteram uma parte. E tem uma parte que diz aqui, no final do capítulo 4, na versão Ferreira de Almeida diz assim: vendeu e trouxe o preço e o depositou ao pé dos apóstolos. Ele trouxe o preço, ele trouxe o valor pelo qual ele foi vendido. A própria palavra nos mostra que Barnabé, ele entregou tudo aquilo que ele tinha sido gerado naquela venda. Mas Ananias e Safira, eles não fizeram isso. E algo que nós precisamos parar para pensar é que a propriedade era deles. Eles não roubaram a ninguém, eles não enganaram a ninguém, eles simplesmente quiseram mostrar algo que eles não eram. Eles queriam fazer a boa figura que Barnabé fez. Não, eu vou mostrar também, eu vou lá, eu vou vender por 10.000, mas eu vou dizer que eu vendi por 8, vou ficar com 2.000 para mim e eu vou entregar. O coração deles estava contaminado. Muitas vezes, irmãos, nós somos assim também. Nós muitas vezes pensamos assim: o pastor não vai ver. O irmão não sabe que eu vendi, ou não sabe que eu ganhei, ou não sabe que eu recebi aquela herança. Mas a própria palavra de Deus diz que foi o Espírito Santo que falou a Pedro. E muitas vezes, irmãos, nós nos esquecemos que o Espírito Santo, ele está aqui. Muitas vezes nos esquecemos que o Espírito Santo, ele fala. E Ananias e Safira, eles esqueceram-se disso. Eles esqueceram-se que o Espírito Santo poderia falar e denunciá-los. Ananias e Safira, a Bíblia relata que eles retiveram parte do dinheiro para si. E diz assim: sabendo também a sua mulher. Então havia ali um acordo entre esposo e esposa. Não foi só algo que um deles organizou, escondido do outro. Não. Eles planearam, eles organizaram. E nós podemos ver o quê, irmãos? No final do capítulo, nós podemos ver que houve uma consequência para o seu pecado. Qual foi o seu pecado? Porque a propriedade era deles, então eles não estavam a roubar. A propriedade era deles, eles não enganaram ninguém. Mas havia um pecado chamado mentira. O pecado da mentira entrou no coração deles. Eles pensavam que eles podiam enganar a Deus. Mas a Deus ninguém engana. A palavra de Deus também nos diz que todo o pecado que está oculto um dia virá à tona. Nós precisamos ter cuidado com isso, irmãos. Nós precisamos ter cuidado, porque talvez um dia, quando a gente menos espera, o nosso pecado ele é desmascarado. Nós precisamos ter cuidado, porque talvez um dia nós tenhamos um Pedro que o Espírito Santo fale. E nós podemos ver que a consequência do pecado deles foi a morte. E eles não esperaram muito. Quando ele simplesmente não admitiu o seu pecado, automaticamente ele morreu. 3 horas depois, a esposa chega. Pedro pergunta-lhe exatamente a mesma coisa. E ela, como estava combinada com o seu marido, ela disse exatamente a mesma coisa. Que eles tinham entregado todo o valor. E a Bíblia diz que ainda estavam ali à porta aqueles que tinham enterrado o marido dela. E automaticamente ela morreu. Nós, como cristãos, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado.
Talvez você não morra fisicamente por causa de uma mentira. Talvez você não morra fisicamente por alguma coisa que você faça que não agrada a Deus. Mas uma coisa é certa, Deus é um Deus justo. E todo o pecado tem uma consequência. Tudo aquilo que nós plantamos, vamos colher. Então, hoje eu quero que você pare para pensar. Porque muitas vezes, irmãos, nós perguntamos, porquê é que a minha vida está um caos? Porquê é que tanta coisa de errada acontece na minha vida? Eu sou um cristão, eu vou na igreja, sou dizimista, sou ofertante, eu sou um servo. Porquê? Porquê é que tanta coisa acontece? E é simples, irmãos. Porque muitas vezes nós temos falta de temor. Falta de temor. E ainda temos a pouca vergonha de dizer lá fora que nós somos melhores do que os outros lá fora. Por isso, irmãos, hoje eu gostaria que nós refletíssemos. Que você refletisse no seu lugar. Você é alguém que teme a Deus. Você é alguém que simplesmente quer amar a Deus acima de todas as coisas. Abrindo mão dos seus desejos. Abrindo mão, muitas vezes, daquilo que você mais quer. Para ser alguém íntegro, honesto, justo. Ou você simplesmente quer seguir o seu caminho. Quer viver uma vida de mentira. Uma vida de alguém que vive com uma máscara, se parecendo algo um dia e no dia a seguir ser diferente. Qual foi a consequência? Morte de ambos. Versículo 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Versículo 10. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na na morte e se sepultaram junto ao seu marido. Reparem que em ambas as mortes foi gerado temor. Muitas vezes Deus usa o exemplo dos outros para que seja gerado temor na nossa vida. E quando nós lemos esta passagem, nós devemos pensar que algo parecido nos pode acontecer. Qual é a conclusão? Que nós precisamos ser alguém diferente daquilo que nós somos hoje. Você precisa ter sabedoria, você precisa ter bênção para a sua vida, você precisa ter bom senso. Você quer ser uma pessoa de sucesso? Você quer ser um cristão que influencia a vida de outras pessoas? Sim ou não? Então você precisa ser alguém que é temente a Deus. Você não precisa viver debaixo do jugo do medo. Você é livre. Você não precisa mais ter medo. Mas você precisa temer ao Deus vivo. Amém? Eu gostaria de orar. Se puder, curva a sua cabeça. Ana, coloca só uma música, por favor, baixinha.